Falavam dos pinguins, que eles são casca grossa. Casca grossa é quem consegue andar no transporte público do Rio de Janeiro. A Gabi Souza está percorrendo alguns ônibus. Ontem, infelizmente, um idoso acabou caindo de um ônibus no acesso ao elevado Paulo de Fronten. Ele se desequilibrou, a porta abriu e ele acabou caindo, mas foi encaminhado para o hospital. Porta aberta? Porta. Então, é isso que eu vou questionar, que a gente estava questionando, inclusive, a empresa, porque os últimos acidentes que não foram acidentes... Foi porta aberta, mas foi BRT. É isso, as portas estavam abertas. Não é BRT, né? Mas assim, se a porta tivesse fechada, ele não tinha saído do ônibus, né? Puxa caído no vida. chão. Gabi, os ônibus que você conseguiu observar hoje, porta aberta ou porta fechada? Bom dia. Bom dia, Agatha, Rodolfo, Dona, todos os nossos ouvintes. Portas abertas é o que a gente mais encontra aqui, agora onde eu estou, no terminal rodoviário do Fundão, de onde saem linhas, né, para diversos pontos aqui da cidade, como Campo Grande, Tijuca, também Del Castilho, Ilha do Governador. E para ser mais específica, gente, essa linha, esse ônibus que vocês estão vendo aí agora, esse coletivo, ele é o 328, ele vai para o Bananal, na Ilha do Governador. Esse aí é um dos piores que eu vi por aqui. Não só eu, mas como muitos passageiros que a gente vai ouvir já já na nossa sonora, relatam que, infelizmente, essa empresa, a Internorte, ela é, assim, a que está mais precária por aqui. A gente conseguiu observar tanto as portas com problemas. Esse daí que passou agora na live, ele estava indo para Del Castilho, Campo Grande, não é da Internorte, mas também estava com problemas. Para-brisa quebrado, a gente consegue perceber nessa imagem agora que o para-brisa desse ônibus está quebrado. Então, assim, banco, janela, para-brisa, portas abertas e a velha história do ar-condicionado, que a gente já falou várias vezes por aqui, né? Que também não funciona. Então, assim, as portas estão em condições bem ruins, a gente consegue perceber pela estrutura, tem portas que inclusive estão já com os vidros quebrados. Então, assim, a galera por aqui tem reclamado bastante e é bem guerreira. Vamos ouvir. Geralmente a porta, os bancos, vira e mexe eles quebram, a gente fica no caminho, a gente tem que pegar outro ônibus, às vezes está chovendo, aí fica meio complicado, né? E as passagens sempre tá aumentando, então é muito difícil, porque eu venho de Magé para cá. E os ônibus de Magé também, às vezes não tem ar-condicionado, o ar-condicionado tá quebrado, então fica um pouquinho meio complicado, né? A porta e os bancos, tudo em geral, deveria ter uma melhoria, né? Os bancos quebrados, a porta balançando, não fecha, né? Não fecha direito, não tem um ar, né? É complicado. Você vê, todas as pessoas, Dônula, elas descreveram a mesma coisa, as portas abertas, quebradas, algumas janelas também não fecham ou não abrem. Foi basicamente isso que você conseguiu observar hoje, né, Gabi? Exatamente, basicamente o que eu consegui observar hoje. E um outro detalhe é que, assim, muitas pessoas, né, claro, todo mundo que está aqui depende muito do transporte público, senão também não estaria aqui nesse calor, enfrentando essas condições. Mas essa última personagem que a gente escutou aí na sonora, ela veio de Campo Grande, gente. Ela pegou o ônibus que vem de Campo Grande, ela levou 3 horas para chegar aqui, saiu 5 horas da manhã, porque ela vem aqui para o hospital universitário, que é bem aqui do lado desse terminal, para poder fazer um tratamento para um filho dela, que tem problema nos rins. Então ela sai de Campo Grande, leva 3 horas para chegar até aqui e ainda correndo perigo, porque não pode nem contar com a estrutura do ônibus. Não tem ar-condicionado, porta quebrada, para-brisa, banco, janela, aquela confusão, aquele combo, né, de problemas que a gente já vem falando por aqui. Então, assim, são pessoas que passam por aqui, ó, diariamente, indo trabalhar, ou então trazendo alguém para fazer algum tratamento de saúde aqui no hospital universitário, e infelizmente chegam por aqui e o que mais encontram, eu vou dar um destaque, vou ser boazinha, o ônibus de Niterói, esse sim estava ok, não vi a porta ruim não. Mas, assim, os demais, infelizmente, a gente só observou problemas com portas também, que é um problema já antigo do BRT, o que mais tem, a gente tentando surfar por ali, né, nas portas, enfim, eu pego o BRT, sei bem como é que é também, esse problema é muito comum no BRT, mas agora chama atenção porque também os coletivos por aqui, os ônibus, não só aqui, mas também na Zona Sul, como você já abriu, né, essa matéria falando sobre isso, do idoso que caiu ontem, a gente teve outros registros também de idosos que caíram, né,
do ônibus. Então, assim, é um problema que, infelizmente, está acontecendo também por aqui. Ô Gabi, você me escuta bem? Estou te escutando. Gabi, a gente tem acompanhado nos últimos meses vários ônibus BRTs andando com portas, no plural, tudo aberto. E o que você está mostrando pra gente aí no terminal, que tem BRT, mas não só, é que os coletivos comuns estão circulando com a porta aberta. Ao contrário do que a gente vem noticiando. Então não é um problema só de BRT, que é uma crise do BRT. A gente está falando que é uma coisa sistêmica, que é uma coisa muito maior. É isso? Exatamente isso, Dom. É uma coisa que se estende também para os coletivos. Aqui atrás de mim, a gente consegue perceber que esse terminal ele faz integração com o BRT, mas o BRT não é que a gente já está acostumado, né? Mas como a gente já vem noticiando há bastante tempo, então infelizmente a gente já não se choca mais quando a gente acaba vendo uma cena dessa no BRT, mas os coletivos aqui, os ônibus circulares, principalmente esses que vão ali para a região da Ilha do Governador, gente, a situação é muito ruim. A porta realmente não fecha. Ela fica entreaberta. Vocês conseguiram perceber aí na imagem da live pela estrutura. Ela já está toda corroída por baixo, está sem o vidro. É um risco total. Então, um ônibus cheio, que aconteceu ontem com o idoso, um ônibus cheio, essa porta que não está travada, o ônibus faz uma curva, o idoso, coitado, não consegue se segurar direito, ou até mesmo uma criança, acaba caindo do lado de fora. E foi exatamente o que aconteceu ontem. Então, quando o ônibus está vazio, beleza, um pouco mais tranquilo, mas mesmo assim tem risco. Então, um ônibus lotado, com essas portas nessas condições, circulando do jeito que está circulando aí, abertas, realmente fica muito difícil. Algumas pessoas podem estar ouvindo a informação, não andam de ônibus e falam assim, mas também para que sobe no ônibus e fica perto de uma porta que está aberta? Pombas, sai dali, poxa, não fique. Olha, tem que ir lá no sistema para ver. Imagine você ficar num ponto, não ter ônibus passando, ter horário para chegar no trabalho, e se não chegar no horário, por exemplo, vai tomar advertência e tomar um pé na bunda. Ou ter compromisso. Ou ficar no desespero de não ter ônibus porque não passa. Ou quando passa, todos estão lotados. Ou quando você entra no ônibus, mesmo ali perto da porta, daqui a pouco começa a encher pelo outro lado, você começa a ser expelido. De tão lotado que os ônibus ficam, os coletivos ficam. Então não adianta, às vezes, a gente ficar do outro lado sem utilizar, como a gente fala, né, cagando regra. Tem que viver o que é a realidade do sistema para ver as dificuldades, né, entender as dificuldades das pessoas todos os dias. Só para dar um registro, agradecendo a Gabi por mais esse relato triste do transporte de ônibus no Rio de Janeiro, eu estava vendo uma publicação que eu acho que fala muito dessa essência do carioca e que a gente tem que ter do Fluminense de ajudar um ao outro, né? Eu estava vendo hoje de manhã, alguém retuitou no Twitter, uma pessoa filma do alto na Presidente Vargas, acho que publicaram naquele Rio de Nojeira, alguma coisa assim. Um rapaz, acho que ele está com pressa, acho até que ele está com uma roupa, não sei se é de médico assim do lado, segurando uma roupa de médico do lado, e ele perde o ônibus que passa pela pista do meio da Presidente Vargas, e o cara corre desesperadamente atrás do ônibus. Deve ser aquela coisa tipo, eu não posso perder, eu tenho um compromisso, sei lá. E ele sai correndo, mas numa velocidade assim para chegar no ponto que estava mais à frente, que era bem mais à frente. Bem mais à frente, mas ele corre, ele fala, sabe aquela coisa, eu não posso perder esse coletivo. Corre muito. Muito. Cara, encosta um cara, o cara percebe um que tá de moto sem ninguém na garupa, percebe o desespero dele para chegar no ônibus, encosta assim do lado dele na moto, sobe, irmão, sobe. O cara no primeiro momento até não entende assim, tipo, não, sobe, entra aí que eu te levo até lá. Aí bota ele na garupa, o cara sobe, ele vai de moto, passa o ônibus pelo lado esquerdo, entra na frente dele, acelera com a moto até o ponto mais à frente, que é bem mais à frente. Não sei como é que o cara imaginava que ele ia chegar, talvez torcendo para o sinal fechar em algum momento e o ônibus parar. E ele leva esse outro cidadão até a chegada do coletivo. Consequentemente, ele consegue pegar o ônibus nessa loucura de falta de coletivo para lá, porta aberta para cá. Mas você vê essa ajuda, essa solidariedade, essa mão amiga de uma pessoa que nem o conhece necessariamente,
para poder ajudar alguém que está no perrengue. Eu imagino ele, depois de ter corrido aquilo tudo, que foi quase uma maratona que ele correu, na velocidade que ele correu, quando chega, deve ter, sabe aquela luzinha de anjo? Deve ter sido isso que apareceu quando apareceu o motociclista, ele conseguiu, então vou chegar.